noite, neste último dia do culto de celebração. E você que nos acompanha em sua casa, seja bem-vindo. Neste culto de adoração, Senhor nosso Deus, nós vamos começar lendo o Salmo 150, em seguida estaremos orando ao Senhor nosso Deus. Salmo 150 diz assim: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai ao som da trombeta, louvai com saltério e com harpa, louvai com aldufes e dança, louvai com instrumento de cordas e com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes, todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Vamos estar orando. Quando vieram celebrar o nome do Senhor nosso Deus, Pai, te louvamos, Senhor, nesta noite, quando retornamos, meu Deus, a este lugar, meu Deus, para agradecer, Senhor, por esses 23 anos de existência desta igreja, desse ministério, deste pastorado. Pai, pedindo a tua graça, Senhor, sobre a liturgia deste culto, e aqueles que estarão nos acompanhando, assistindo através dessa plataforma digital. Que a tua graça, a tua misericórdia, meu Deus, a bênção da salvação, da libertação, da cura divina possa alcançar cada vida. Assim oramos e agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Sempre adorando o nome do Senhor, a irmã Luísa estará louvando o hino da nossa harpa cristã. Na sequência, o coral de homens e em seguida o coral de mulheres. Igreja, da honra e da glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Hino de número 100.
Eu cheguei lá, só tinha 13 cadeiras. Aí eu me desesperei, porque no outro dia tinha culto. Eu disse, Jesus, e agora? Por bem ou mal, o povo estava sentado nos bancos. E agora, Jesus? Aí eu fui com o rapaz e ele disse assim, não, senhora, já era até para eu ter tirado essa placa aqui, olha, está zerado o estoque. Eu ainda lembro a referência das cadeiras, irmãos. Cadeiras Ilhabela. E elas estão aí até hoje. Glória a Deus. Aí peguei as 13 cadeiras, virei o banco do carro, botei no banco e vim embora. E meu esposo, quando ele me ligou, ele disse assim, estou chegando em casa. Como assim as cadeiras? E nós íamos comprar 60 cadeiras. Aí eu disse assim, quando eu cheguei em casa eu te conto. Quando eu cheguei eu disse assim, senta. Amor, não tem mais cadeiras. Como assim não tem? Não tem no estoque, não tem. E nós não dormimos aquela noite, irmãos, preocupados. Como nós íamos fazer se tinha culto? No outro dia eu não fui trabalhar. Rodei tudo por onde dava. Quando a gente chegou do quartel, nós fomos clamar, terra firme, jurunas atrás de cadeira e não tinha. Aí o Espírito Santo dizia assim para mim. Tinha uma caminhonete do meu irmão, que era o que a gente ia pegar para carregar. E o Espírito Santo dizia assim para mim, pega a caminhonete e vai para lá. E todos os dias, essa semana eu ouvi, todos os dias estavam na igreja orando. Essas pessoas estão aqui hoje à noite. Tem alguma dessas 5 pessoas que ficaram em dedicação. Quem mais? Além da irmã Francisca, irmã Ana, irmã Idaia, não é isso? Mas, irmã Lendina? Não? A irmã Jovelina? Não, tinha mais a irmã que já faleceu e o irmão Antônio. Irmão Antônio. Então vejam bem, irmãos, por dedicação destes irmãos, irmã Ana, irmã Francisca, irmã Idaia, irmão Antônio e a irmã que já faleceu, eles perseveravam em oração. Aleluia. Todos os dias, orando para que Deus não deixasse fechar esse trabalho, porque eles tinham certeza que esta obra é do Senhor. Muito obrigada, irmã. Deus abençoe a vida de vocês. Então, para trás de nós, tem todo, tinha que ter muito jeito para dizer para ele, né? Aí ele disse assim, amor, o Espírito Santo está dizendo que é para eu ir lá na macro. Aí ele disse para mim, eu vou contigo porque tu estás insistindo, porque tu foste ontem à noite. Eu disse, pelo menos a gente sabe quando chega. Quando chegamos lá, aí eu fui de novo, não tinha. Aí eu disse assim, quem é o gerente, uma pessoa com quem eu posso saber quando se tem previsão de chegar dessas cadeiras? Quando eu cheguei com a gerente, ela disse assim, mas senhora, quem me informou que não tem cadeiras? Aí eu disse, foi o rapaz que me atendeu ontem à noite, inclusive ele abriu o computador e me mostrou que o estoque está zerado. Aí ela disse, não senhora, nós temos 100 cadeiras, olha aqui. Aí eu disse, mas moça, são cadeiras Ilhabela, poltronas Ilhabela da Tramontina, é isso? Aí ela disse, sim senhora. Aí eu, ai glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E ele sentado, aí eu falei assim, amor, vem cá, resolve aí, vem cá. Aí eu gritei, tem cadeira! E nós compramos, irmãos, para envergonhar o inimigo, nós íamos comprar 50 e nós compramos 60 cadeiras que vocês sentam nelas até hoje. Cada cadeira dessa, irmãos, era doada assim com muito carinho pelos irmãos. Aleluia. E nós levamos as cadeiras para casa, ele veio, pegou o carro, levamos as cadeiras, lavamos uma por uma com muita alegria, porque no outro dia ia ter culto e todo mundo ia estar sentado em cadeira e não no chão. No ano de 2008, isso nós estávamos ainda no tempo antigo, no ano de 2008 foi comprado o primeiro terreno para a construção da sede própria do Templo da Bênção. Em junho de 2009, após orarmos pedindo a direção de Deus sobre como deveríamos proceder para a construção, o Espírito Santo nos disse, façam de madeira. E o meu esposo entrou imediatamente em contato com o arquiteto que tinha feito o projeto da construção. Nós somos chiques, né? Da igreja de madeira, mas a gente tinha um arquiteto. E ele disse assim, não pastor, dá para fazer, porque vocês inclusive vão economizar mais, porque só de fundação seria gasto 27 mil, e nós só tínhamos 10 mil em caixa. E nós fizemos a fundação, e o primeiro terreno, a fundação não, começamos a construção, né? O primeiro terreno foi comprado por 40 mil, foi dada uma entrada e foram pagas parcelas de 1.300, onde o Templo da Bênção pagava R$1.000,
e o Templo da Bênção, através do pastor Sebastião Castro, contribuía com o valor de R$3.000, de R$300. E foi com R$10.000 que em maio, seu Jacivaldo, isso é ato de fé, viu? Vai aprendendo. Foi com R$10.000 que em maio de 2009 iniciou-se os trabalhos de construção no Templo da Passagem D. Inicialmente foi a demolição da antiga casa, um terreno alagado com muitas centopéias e formigões, e em seguida iniciou-se a construção. Apenas os carpinteiros eram remunerados. Os demais irmãos eram todos voluntários, tanto na fase da demolição quanto na construção. Mas vimos Deus operar na vida deles. Irmãos que estavam desempregados, Deus lhes abriu a porta de emprego. Irmãos que estavam afastados ou ainda não conheciam a Cristo, tiveram encontro com Deus. Desviados voltaram enquanto estavam trabalhando na construção. E nós temos aqui, irmãos, hoje à noite, alguns desses irmãos que trabalharam na construção. Onde estão? Com Cristo, pode ficar em pé, irmãos. Fiquem em pé. Júnior, Abner. O Abner só tinha 13 anos na época. Tem mais alguém? Pastor Nadir, a Eula, que ficou com a mão cheia de calo, a mão toda esfocada de calo, quebrando cimento aqui, irmão Cristiano lá atrás, Júnior, meu irmão Amauri, muitos outros irmãos que foram muito. Vocês foram abençoados? Foram, né, irmãos? Muito obrigada. Deus continue abençoando a vida de vocês. A igreja não tinha dinheiro, irmãos, para comprar o alimento dos trabalhadores. E sempre nos finais de semana acontecia um mutirão. Então, por 2 vezes, eu e a Eula voltamos para casa sem comer, porque como não tinha dinheiro para comprar o alimento dos trabalhadores, eu ia na minha despensa, recolhia tudo que tinha, preparava o almoço, e foi aí que eu aprendi a cozinhar para muita gente, né? 20, 30 pessoas. Preparava o alimento deles e a gente vinha sempre pronta para comer, porque a gente vai comer com os irmãos lá. Mas quando chegava, o Alexandre era uma bênção, irmãos. Ele dizia assim: tem mais? Tem mais? Não vou contar para ele, tá? Tem mais? Tem mais? E eu não tinha coragem de dizer: não, Alexandre, porque eu vou comer. A gente se olhava, eu e a Eula, aí chegava em casa, a gente comia ovo com arroz. Mas tão feliz, irmãos, tão feliz, porque a gente via que os irmãos estavam revigorados para dar continuidade ao trabalho. Glória a Deus. Quando chegou a fase de aterrar aqui, né, meu esposo e eu não podíamos ver uma caçamba cheia de resto de construção, que a gente saia correndo atrás, buzinava: para onde vai esse entulho? Aí eles diziam assim: não tem destino. A gente dizia assim, então dava o endereço, perguntava quanto era, eles vinham sempre e depositavam aqui. E eu vi, irmãos, Deus operar coisas incríveis nesse lugar. E uma das coisas que me marcou muito foi uma vez que o Senhor ligou para o pastor e disse assim: pastor, eu tenho um resto de material aqui que ele já está pronto para jogar, e joga só a água e ele vai ficar pronto para pisar. Aí ele disse: tá, então leve para lá. Era tudo sobra de material. Quando eu cheguei aqui, estava um monte desse material lá na frente, meu esposo do lado e os irmãos carregando com o carrinho. Aí eu botei a mão na cintura e disse assim: para onde vai isso, amor? Aí ele disse assim: tem que encher até lá o púlpito, que era até essa lateral aqui. E eu disse assim, quando eu pensei em dizer, ele disse: se vai dizer que não vai dar, pode ir embora. Não quero ninguém com falta de fé aqui do meu lado. Aí eu disse: Senhor. Aí eu fiquei do lado dele, orando: Senhor, honra a fé do meu esposo, Jesus, multiplica esse material. E sempre vinha alguém, porque, irmãos, a olhos humanos, nós olhávamos e víamos: não vai dar para chegar até lá onde eles planejaram. Só que Deus não vê com os nossos olhos. E nós não vemos com os olhos de Deus. E todo mundo que chegava disse assim: pastor, não. Aí ele disse: vai dizer que não vai dar, pode ir embora. Não quero ninguém com falta de fé do meu lado. E assim, irmãos, eu fui vendo, era como se cada carrinho de mão que retirasse fosse acrescentado mais um. Retirava um e era acrescentado mais um. E eu fiquei maravilhada vendo aquilo que estava acontecendo. Quando jogaram o último carrinho aqui, terminou o material. E Deus fez aquele material multiplicar para a honra e glória do seu nome, porque Ele sabia que tudo era por fé. Um outro grande milagre que nós vimos aqui foi quando o tio Pedro, pai da irmã Rubenita, que era o carpinteiro,
caiu do telhado de uma altura de 4 metros lá na frente, com a maquita ligada. A maquita ficou destruída, irmãos, mas ele está inteirinho até hoje, para a glória do nome de Jesus, porque o nosso Deus, ele é fiel. Vencemos a etapa de erguer o templo em 33 dias. Chegou o grande dia da mudança. Só que não era assim como você vê hoje. Um templo bonito, lajotado, revestido, forrado. Não. Era apenas um grande barracão. Mas para este grande barracão, para a nossa vinda de lá, nós organizamos uma passeata, uma carta de despedida aos vizinhos da igreja e viemos cantando e louvando a Deus para um barracão. Mas os irmãos diziam assim: este é nosso, Senhor, este é nosso, Senhor, foi o Senhor que nos deu. E foi muito maravilhoso, irmãos, quando nós vimos isso acontecer. E na véspera da mudança, nós estávamos lá no portão, eu, meu esposo e meu irmão, preocupados, como é que a gente vai transportar as cadeiras? Vamos pensar em quem tem carro grande para trazer. Enquanto nós estávamos pensando, o servo de Deus já tinha tomado as providências. Um servo de Deus chamado Fogo Puro e sua esposa, irmã Alendina. Irmãos, ele pediu emprestado um carrinho daqueles de empurrar, botou todas as cadeiras em cima. Quando ele dobrou ali no canto, ele jogou um beijo para nós. E ele chegou perto da gente e disse assim: vocês pensavam que as cadeiras não brilham, né? Irmãos, isso é exemplo de servo. O pastor não disse para ele: irmão, vá lá, faça. Não, ele viu que nós estávamos empenhados numa grande obra e tomou as providências necessárias. Glória a Deus. Um dia, meu esposo recebeu um recado que a irmã Jovelina não estava conseguindo ir para a igreja, pois a poeira que levantava do piso estava lhe causando problemas respiratórios. Olha, irmã Jovelina, como a senhora é bênção. Isso nos trouxe muita preocupação, porque nós ficamos preocupados de começar a perder membros. À noite, meu esposo orou e Deus mostrou para ele um painel com vários quadros escritos: meu metro quadrado de lajota. Pela manhã, ele contou para o meu irmão Mauri e ele disse: pode deixar que eu vou organizar esse painel. Em um mês, com esta campanha, nós tínhamos todo o dinheiro da lajota. Todos os crentes queriam ver seu nome ali, meu metro quadrado. Todos queriam ver seu nome ali. Todos os projetos ousados, pois não tínhamos irmãos que tivessem salário alto, mas tínhamos irmãos companheiros, ousados, cheios de fé e amor pela obra de Deus. Tudo foi dirigido por Deus. Cada centavo foi honrado, valorizado, investido, e o nome do Senhor está sempre sendo glorificado. Nossa meta agora é a construção em alvenaria, mas a nossa confiança está naquele que começou a boa obra, que por certo há de aperfeiçoá-la. Hoje, não somos mais 30 crentes, mas somos 180 membros, 181 membros com o Gabriel, que se batizou hoje, e 30 congregados. O exército de irmãos vem aumentando para a glória do nome de Jesus. Nossa gratidão a Deus pela vida de cada pastor, de cada líder de núcleo missionário, de cada líder de missão, de cada professor da escola dominical, de cada irmão que tem doado o seu amor e o seu trabalho para a obra de Deus. Não temos como pagá-los. Não temos, irmãos. Mas a recompensa de cada um de vocês vem do céu. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15:58: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Talvez você pergunte assim: mas não tem fotos para mostrar? Tem, mas é porque eu queria que você hoje só ouvisse. Talvez este seja o último ano que nós estejamos neste templo assim. Pela fé, nós já vemos o nosso aniversário de 24 anos em um novo templo. Pela fé, porque o povo de Deus vive pela fé. E no próximo ano você vai ver as fotos de agora
e as de antes. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Você que nos visita nesta noite, vamos recebê-lo com grande amor. Você pode fazer parte desta família abençoada, chamada família do Templo da Bênção, que aprendemos a amar. Nós temos aqui vários visitantes, e em nome do pastor da igreja queremos recebê-los. Eu gostaria que ele colocasse em pé, à medida que fosse chamando, para que nós possamos conhecê-los. Não podemos abraçá-los, mas podemos conhecer e desejar boas-vindas. Está conosco nesta noite Iraci. Onde está a irmã Iraci? Pode ficar em pé, só um minuto, né? Juliane, vocês vão ver quantos visitantes tem hoje aqui, bastante. Juliane bem ali, né? Antônia, lá atrás. Nancy, filha do irmão Luiz. Isso. Aline, onde está a Aline? Aline, muito obrigado. Shirlene, isso. Mãe da Dilene. A Camila, onde está a Camila? Fique de pé só um minuto. Camila. Mateus, onde está o Mateus? Ele visita nesta noite. Débora. Liliane. Luzia, onde está a Luzia? Lá atrás. Paulo e família são convidados da irmã Vera, tá? Casal Paulo e família. Esther, aqui na frente. Júlia, Vitória, Diva, onde estão as irmãs? Muito obrigado. Leonardo, Lila, aqui, Evelyn, está Evelyn, Marlene, Vicilene e família, onde estão? Lá atrás. E Jacivaldo e esposa, aqui na frente, né, são os pais da Carol. Então veja como gostaria que todos se colocassem em pé, que nos visitam. Agora vamos. Sandra e Alessandro? Hassan. Cadê o Hassan? Lá atrás. Irmão Alexandre da orquestra, cadê? Atrás, né? Muito bem. Vamos dizer aos nossos visitantes: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Se volte sempre, receba a sua bênção de volta. Em nome de Jesus, para participar desse culto. Nós temos aqui pedido de culto e ação de graça a irmã Ilma e a irmã Vera por bênçãos recebidas. Os irmãos querem compartilhar com a alegria das irmãs, digo amém. Amém. Queridos irmãos, nós vamos agora assistir uma peça teatral, faz parte das comemorações do aniversário, 23 anos dessa nossa amada igreja.
Eu quero te apresentar, Senhor, cada vida, meu Deus, que trouxe, Senhor amado, diante do teu altar, aquilo que tem colocado no seu coração, aquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um, meu Deus. Pai, recebe, Senhor, como um incenso suave na tua presença. Abençoe teu povo, Senhor. Abençoe tua igreja, Senhor. Abre a janela do céu e derrama bênção sem medida, assim como a tua palavra diz, Senhor. Para que, Senhor amado, o mundo, para que a sociedade veja que aqui tem um povo que tem um Deus que cuida, um Deus que... Queridos irmãos, convido a igreja a colocar-se em pé nesta noite. Nós vamos receber já. Pedir a tua graça, Pai, para que teu Espírito fale ao nosso coração, não aquilo que desejamos ouvir, mas aquilo que teu Espírito quer comunicar a nós, as verdades que nos edificam, as verdades que nos consolam, as verdades, Senhor Deus, que nos exortam, que sejam proclamadas pela tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Do monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Jesus já se identificava com o povo, já se identificava com as pessoas e já havia chamado os seus discípulos. Nesse momento, Jesus já se apresentara a todos como aquele que é poderoso em palavras e poderoso em obras. No capítulo 16, no entanto, aparece um fragmento da Escritura que é interessante, porque esses versos que eu li hoje são versos que também estão identificados no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas, com uma diferença. O evangelista Mateus foi aquele que mais explorou a confissão de Pedro. Isso tem uma razão de ser. O Evangelho de Mateus é aquele que está preocupado em mostrar aos judeus a resposta que as pessoas deram para a pergunta que Jesus fala: quem é o Filho do Homem? É interessante. Verso 14: e eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Irmãos, todos têm opiniões concretas sobre Jesus. Perguntaram: quem as pessoas dizem que é Jesus? Uns diziam: olha, ele é João Batista. Mas o próprio João Batista já havia dito: olha, eu não sou o Cristo. E quando o Cristo foi identificado, ele disse: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele não é João Batista. João Batista seria aquele que abriria o caminho para ele vir. Outras pessoas diziam: não, ele é Elias. Lembremos que Elias, ele não morreu. Elias foi levado por Deus numa carruagem de fogo, porque os judeus, baseados em Malaquias, entendiam que Elias voltaria. Então olharam para Jesus e disseram: não, ele é Elias. Outros ainda disseram: não, ele é Jeremias. Ele não é nem Elias, ele é Jeremias. Alguns entendem que pelo fato de Jeremias ter sido um dos últimos profetas, então há na tradição judaica uma crença de que talvez Jeremias voltasse para profetizar. Mas o que é mais interessante é que outras pessoas, com medo de dar uma opinião mais firmada sobre Jesus, disseram: não, ele é qualquer um dos profetas. Observa, haviam muitas respostas sobre quem era Jesus, mas nenhuma delas estava correta. Haviam muitas teorias e muitas teologias sobre quem era Jesus, mas nenhuma delas se concretizava. Porque, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa: o mundo tem muitas concepções de quem é Jesus, mas também nós devemos entender uma coisa: nenhuma das concepções que o mundo tem sobre quem é Jesus é verdadeira. Nenhuma das convicções que o mundo nutre sobre Jesus é a verdade. Nenhuma das convicções que as pessoas aí de fora que amam falar de Jesus como um grande autor moral, como um grande rei de bondade, nenhuma das convicções deles
são verdadeiras. Na melhor das hipóteses, são parcialmente verdadeiras. Mas meia verdade também é meia mentira. Se os irmãos abrirem a Bíblia, em Romanos capítulo 3, verso 11. Romanos capítulo 3, verso 11. A Bíblia diz: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. A Bíblia já estabeleceu, irmãos, que o homem ele é tão depravado em sua natureza que ele não consegue compreender quem é Deus. O ímpio, ele é um tolo. E em Provérbios capítulo 17, verso 28 diz que até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Porque quando o tolo abre a boca, o que sai da sua boca é tolice. É o que Provérbios chama de estultice. Em Provérbios capítulo 12, verso 23 diz: o homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. Irmãos, estultícia é um termo que, numa tradução mais direta, quer dizer estupidez, idiotice. Essa é a tradução mais direta de estultícia. Greg Benson, olhando para esses textos de Provérbios, ele nos fala uma coisa interessante. Ele diz: na perspectiva bíblica, o tolo não é basicamente uma pessoa superficial ou analfabeto, ignorante. Ele pode ser muito educado e sofisticado pelos padrões sociais. No entanto, ele é um tolo porque abandonou a fonte da verdade e sabedoria em Deus para confiar em seus próprios poderes, alegadamente intelectuais e autossuficientes. Na realidade, esse homem autônomo é enfadonho, teimoso, rude, obstinado e estúpido. Ele professa sábio, mas com a abertura da sua boca fica claro que ele é, no sentido bíblico, um tolo. Todas as confissões que aí fora fazem sobre qualquer coisa, e principalmente sobre Jesus, é tolice e não corresponde com a verdade. Mas por outro lado, depois dessa resposta que Jesus tem sobre o que as pessoas lá fora pensavam sobre ele, ele agora abre um contraste e uma segunda pergunta. Ele olha para os discípulos e diz: e vós? E vocês? O que vocês dizem que eu sou? No grego há uma ênfase demarcada no pronome vós, vocês. Quando Jesus olha para os discípulos, ele não tem a intenção de ser suave. Ele olha para eles e diz: olha, e vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? Deus olha para o mundo e pergunta quem eu sou, e o mundo tem muitas respostas sobre Jesus. Mas a questão crucial é quando Deus olha para a sua igreja e diz: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Eu quero perguntar aqui nessa noite, irmãos: há quanto tempo você é cristão? Aqui temos 23 anos de igreja. Há quanto tempo você diz conhecer Jesus? E eu faço uma pergunta na noite de hoje. Para a pergunta que Jesus faz: quem vocês dizem que Jesus é? Há um claro contraste, irmãos, entre a pergunta que Jesus faz e a resposta que os outros que não fazem parte do seu curral de discípulos respondem. E agora, para aqueles que são os seus discípulos. E observa que a confissão sobre Jesus é uma resposta das nossas próprias convicções. A nossa própria salvação passa pela nossa confissão. Romanos capítulo 10, verso 10 diz assim: olha, visto que se com o coração crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. As nossas confissões, elas são expressões das nossas convicções. Aquilo que nós confessamos sobre Jesus é uma resposta das expectativas que nós temos no nosso interior sobre Jesus. E eu tenho uma forte preocupação na igreja moderna sobre a confissão dela sobre quem é Jesus. Uma vez eu fui pregar numa igreja e o obreiro havia me dito que lá um segundo obreiro foi chamado para dar uma palavra.
E quando ele foi chamado, ele disse: irmãos, abra sua Bíblia na epístola de Judas. E em seguida ele disse: Judas traiu Jesus, mas escreveu um livro bem legal, viu, irmãos? É com base nesse tipo de pensamento, de conhecimento bíblico, que as pessoas querem professar a sua fé em Jesus. Mas no versículo 16 diz: Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, há muitas respostas que dão sobre quem é Jesus, mas somente a igreja de Jesus consegue dar a resposta certa sobre quem é Ele. E Pedro, cheio do Espírito, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele reconheceu e identificou quem Ele era. Observa que para os discípulos era muito difícil maturarem a ideia de quem era Jesus. Por quê? Porque os judeus cultivavam muitas ideias equivocadas sobre o Messias. Para eles, o Messias seria aquele que viria com um governo humano para resgatá-los. Para eles, o Messias era simplesmente um homem. Mas quando Pedro responde que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a primeira confissão que Pedro faz é: tu és o Cristo, o humano, o Deus, o homem encarnado que está entre nós. Nos primeiros séculos da igreja, as primeiras heresias que surgiram no primeiro e segundo século foram heresias para atacar a identidade de Jesus. As primeiras heresias foram heresias contra a cristologia, para tentar dizer que Jesus não era somente Deus, né? Ele era só um homem melhorado. Outras heresias diziam que ele era apenas um Deus, um fantasma. Observa que nos primeiros anos o diabo já levantou vozes para tentar desmitificar, para tentar mentir sobre a identidade de Jesus. Mas Pedro, ele estava firmado numa verdade, e ele disse: olha, primeiro, tu és o Cristo. Segundo lugar, ele disse: tu és o Filho do Deus vivo. Na sua confissão, ele entendeu o Deus homem e o próprio Deus. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 3, o apóstolo Paulo disse o seguinte: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Ninguém confessa sobre Jesus se não for tomado pelo Espírito de Deus. Por essa razão, ao verso 17, em que Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Uma outra coisa que devemos entender sobre a confissão que fazemos sobre Jesus é que essa confissão não está baseada naquilo que vemos necessariamente Jesus fazer, mas é uma informação que o próprio Deus comunica no nosso coração. Observa que a essa altura do campeonato, Pedro já havia visto Jesus operar muitos milagres. Pedro já havia visto Jesus andar sobre as águas. Pedro já havia visto Jesus multiplicar pães. Pedro já havia visto Jesus operar coisas maravilhosas. Mas o texto não fala que Pedro creu naquilo por causa dos milagres que ele viu, mas o texto fala que Pedro creu porque o Pai revelou no seu coração. É por essa razão, irmãos, que nós nunca vivemos por vista, que nós vivemos por fé. É por essa razão que nós nunca devemos confiar 100% nas nossas sensações. Nós sempre devemos confiar pela fé naquilo que está revelado sobre Deus. As nossas sensações podem nos conduzir ao erro. Aquilo que nós vemos pode nos conduzir ao erro. Por exemplo, em João capítulo 12, verso 28 e 29, a Bíblia diz: o Pai glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora,
A multidão que estava e que ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Quem era que tinha dito aquela informação? O próprio Deus. Mas as sensações da multidão conduziram a um outro tipo de raciocínio. Por quê, irmãos? Porque toda a verdade sobre Deus são verdades que Deus comunicou direto ao nosso coração, por meio da sua verdade, da sua palavra. Deus, Ele não revelou a partir das nossas sensações, foi uma obra do próprio Espírito em nós. É o próprio Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e não com base em qualquer informação sensível, mas sempre a partir da mediação das verdades de Deus. E o verso 18 é interessante. Então ele diz: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto aqui em especial, irmãos, causa uma grande confusão na história da igreja. Talvez seja um dos textos mais polêmicos da história da igreja. Por quê? Porque em especial os católicos romanos pegam esse texto e dizem que, com base nesse texto, de que Jesus afirmou que ele edificaria a sua pedra sobre a rocha, sobre Pedro, então eles entendem que Pedro seria o apóstolo, o vigário de Cristo, o rei sobre o céu e sobre a terra. Então esse apostolado seria passado de geração em geração, que nós chamamos hoje de Papa. Alguns evangélicos, por outro lado, olham para esse texto e dizem o seguinte: e quando Jesus diz assim, olha, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, a palavra Pedro, no entendimento deles, pode significar pequenas pedras, pequena rocha, uma pequena pedra. E quando Jesus disse sobre esta pedra, do grego Petras, edificarei a minha igreja, estava sendo edificado sobre uma grande pedra, fazendo o contraste de Pedro com uma pequena pedra e Jesus como uma grande pedra. Glória a Deus, aleluia. Porém, irmãos, é muito difícil nós encontrarmos nessas palavras uma diferença, porque Pedros e pedras, na verdade, aqui estão a mesma coisa. Jesus realmente estava dizendo: tu és Pedro, e sobre você eu edificarei a minha igreja. O que é que Jesus estava falando? A minha igreja será edificada sobre a instrumentalidade humana. Deus, ele pode salvar todo mundo sem a nossa mediação? Claro que pode, porque ele é todo poderoso, mas aprouve na sua soberana vontade Deus, ele salvar a humanidade pela mediação da igreja. Esse texto tem uma forte ênfase eclesiológica. Nós devemos entender, irmãos, quando Jesus fala para Pedro que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, temos que ter um entendimento correto do que é a igreja. Às vezes não temos uma compreensão tão clara do que significa a igreja. Um dos primeiros documentos, chamado Credo Apostólico, confessavam as bases da crença da igreja. O Credo Apostólico diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos, ao terceiro dia subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Aí o credo continua: creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja. A Igreja Católica diz, com base nesse credo, que só é possível ser salvo na igreja. Eles estão corretos ou errados? Sim ou não? Estão corretos ou errados? Estão parcialmente corretos. Só há salvação na igreja, irmãos, mas não na igreja institucional, mas na igreja invisível de Jesus.
Não tem como haver salvação fora do corpo. A salvação não é um processo individual. Ela em parte é individual, porque Deus comunica individualmente aos nossos corações, mas só será salvo, não seremos salvos individualmente, porque o apóstolo Paulo, quando nos chama de templo, não nos chama de templo como indivíduos, nos chama de templo como comunidade, como igreja. Nós não seremos salvos a parte da igreja, e as portas do inferno, elas não podem prevalecer sobre a igreja. Contudo, embora Pedro seja uma rocha, mas a rocha fundamental não estava alicerçada sobre Pedro, irmãos. A rocha que dá base para a igreja, ela sempre é Jesus. Observa aqui, se os irmãos abrirem a Bíblia em Daniel capítulo 2, verso 33 a 35. Daniel capítulo 2, verso 33 a 35. A Bíblia diz assim, sobre a visão que Nabucodonosor tinha, e ele pediu para alguém interpretar essa visão. O único que apareceu com capacidade de interpretar a visão de Nabucodonosor foi Daniel. E essa visão dizia o seguinte: e as pernas de ferro dos seus pés, em parte de ferro e em parte de barro, estava vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem o auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram com tragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande no monte, e encheu toda a terra. Quando o Daniel teve essa visão, ele explica a Nabucodonosor: a cabeça representa você, o rei da Babilônia, e como o restante da estátua que Daniel estava vendo representava os reinos que viriam. Alguns teólogos entendem que seria o reino grego, o reino medo-persa e o reino romano. Mas essa pedra que seria lançada, ela colocaria um fim sobre esse reino humano e estabeleceria um reino que é eterno e imutável. A igreja, irmãos, ela inaugura junto com Deus o seu reino. Nós estamos aqui como embaixadores desse reino, representando esse reino, apresentando este reino, porque ele é a pedra fundamental. Efésios capítulo 2, verso 20, diz que estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal, a pedra da esquina. Ele é a pedra, irmãos, que fundamenta todos nós. Por pedra fundamental, nós queremos dizer, pedra angular é a pedra posta no início da construção, e pela qual todas as outras pedras, na base da fundação ou na parede, são demarcadas. A pedra angular estabelece o alinhamento, o nivelamento e o prumo. É o padrão pelo qual tudo mais deve ser construído. A pedra angular é a base para todas as outras pedras. Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 2 e no verso 4 e 5, que nós somos o quê? Pedras espirituais. Todos nós somos fundamentos de Deus. Todos nós estamos estabelecidos, mas o principal fundamento sempre é Jesus. A lógica desse texto é a seguinte: o primeiro padrão e fundamento sempre é Cristo. O segundo fundamento sempre é os apóstolos. E depois dos apóstolos, o fundamento sempre é a igreja. Porque a igreja é a luz do mundo. Nós, irmãos, estamos representando esse reino com o que nós temos. Mas a pergunta que eu faço aos irmãos é: como é que nós temos representado Jesus? Paulo disse: sedes meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. E a questão é: será se nós temos imitado Cristo?
Será que a palavra do crente hoje vale a mesma coisa que valia um tempo atrás? Meu pai não é crente, mas ele diz tristemente que a pior coisa que ele faz sempre é negociar com crente, por causa às vezes do mau exemplo que alguns crentes dão. Mas nós não somos chamados para dar maus exemplos, porque nós estamos fundamentados sobre uma pedra angular, que é o nosso padrão de ser, de pensar e de viver. A igreja está fundamentada sobre Cristo. Verso 19: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. A igreja foi dada um poder, as chaves do reino de Deus, a chave da admissão e a chave da exclusão. A chave para admitir as pessoas é a chave porque a instrumentalidade que Deus tem para anunciar o Evangelho é a igreja. É a igreja que, no afã de pregar o Evangelho, as pessoas são salvas. É o Espírito que convence, mas convence pela mediação da palavra que é pregada por quem? Pela igreja. Paulo fala em Romanos 10, como ouvirão se não há quem pregue? Nós somos os responsáveis por ir e anunciar, e o Espírito faz o restante da obra. Ele salva, ele cura, ele batiza, ele transforma, ele renova, ele cura. Mas somos nós os responsáveis por ir. Nós somos os responsáveis por anunciar, porque nós temos a chave do reino e admite. Mas o texto não termina aí, irmãos. E aqui é uma coisa um pouco que todos nós às vezes deixamos de lado. O texto também fala que nós temos a chave do reino para excluir, para fechar. Todos nós admitimos o que a Bíblia diz sobre a questão da disciplina na igreja. Às vezes nem todos nós estamos preparados para assumir uma visão pura de igreja. A disciplina faz parte de uma teologia distintamente bíblica sobre a igreja. É o instrumento que Deus usa para manter a igreja pura. Mateus capítulo 18 demonstra como é o parâmetro para nós exercermos a disciplina na igreja. O primeiro parâmetro para exercermos a disciplina na igreja é ao observarmos o pecado de um irmão. A Bíblia fala: vai até ele, sem fazer estardalhaço nenhum, repreende-o. Se ele se arrepender, ganhaste um irmão. É o primeiro parâmetro da disciplina da igreja. Ela é individual, não precisa divulgar para ninguém, não precisa fazer estardalhaço, vai lá e repreende. O segundo parâmetro da disciplina da igreja, Jesus fala em Mateus capítulo 18, é: se ele tornar a pecar, você vai convidar alguns irmãos que são mais maduros da fé, especialmente os pastores, né, os obreiros, e vai lá e repreende aquele irmão. Se ele se arrepender, ganhaste um irmão. Se ele não se arrepender, você passa para o terceiro estágio da disciplina. Apresenta-o a toda a igreja. Em Timóteo, o apóstolo Paulo fala que isso é para a correção da igreja. É para que a igreja aprenda a temer a Deus. O constrangimento, irmãos, é apenas para o mundo e para a psicologia moderna uma tática atrasada, mas para a Escritura é manutenção da pureza da igreja. E quando essa pessoa permanece no pecado, a Bíblia fala: considera-o como publicano e pecador. As chaves do reino são tanto para admitir quanto para excluir. Deus nos deu poder, irmãos, sobre esse mundo. E nós devemos entender uma coisa: Deus, ele é poderoso e ele sempre vai vencer. O Pai sempre vencerá. O Filho, no seu ato da cruz do Calvário, já venceu por nós. E o Espírito continua a atuar na igreja, mas nós temos que acreditar no Pai, no Filho, no Espírito e também na Santa Igreja, porque a igreja, ela será vitoriosa. Em Cantares de Salomão, quando ele olha para a igreja, quando o noivo olha para a sua noiva, no capítulo 6, e lá pelo verso 10 ele diz: quem é esta que vem como a alva do dia, brilhante como o sol e mais formidável do que um exército com bandeiras? A igreja, irmãos de Cristo, ela vencerá. Eu não sei quais são as tribulações, e de fato as tribulações vêm após nós. Eu não sei quais serão, quantas serão, de que forma serão, mas uma coisa eu sei: a igreja triunfará. São 23 anos
serão 24 se Cristo não voltar. Serão 25 se Cristo não voltar. Serão 26 se Cristo não voltar. Serão 27 se Cristo não voltar. Porque uma coisa é certa: Cristo, Ele vai tornar certa a vitória da igreja. Fique em pé, por gentileza. Para a pergunta que Jesus faz: quem dizem que eu sou? Quais são as respostas que nós temos dado sobre quem é Jesus? E dependendo da resposta que damos sobre quem é Jesus, há uma resposta de Jesus sobre que tipo de igreja nós devemos ser. Que nós possamos ser essa igreja adornada, pura, santa, que é a luz do mundo, que tem por padrão a rocha, a pedra angular, mas que também é uma pedra espiritual, que edifica, que admite e, se necessário, até exclui. Que Deus nos dê sabedoria para viver, que já vivemos 23 anos e viver mais anos até Jesus voltar. Amém? Soberano Deus, queremos te agradecer pela tua verdade, Pai. Algumas vezes a tua palavra, Senhor, se apresenta a nós como um bálsamo que nos sara, que nos cura e que nos consola. Outras vezes a tua palavra se apresenta a nós, Senhor Deus, como espada que nos fere. Outras vezes, Pai amado, como um martelo que esmiuça a penha. Mas uma coisa é certa, Senhor Deus: a tua palavra sempre, Pai, sempre produz o efeito para o qual ela foi designada. E que na noite de hoje a tua palavra purifique, a tua palavra liberte, a tua palavra salve, a tua palavra cure. Que as enfermidades aqui sejam curadas, Senhor Deus. Que essa pandemia não venha amedrontar a tua igreja. Que a tua igreja saia daqui triunfante, que saia daqui marchando, que saia daqui louvando, que saia daqui glorificando o teu nome, Pai. Que a tua igreja, que é adornada, que é santa, que é perfeita, que é o padrão da verdade, que é a luz do mundo, possa na noite de hoje, Senhor Deus, ser mais movida, mais tocada pelo teu nome, Pai, pelo teu poder. Que teu Espírito Santo, Deus amado, venha batizar contigo, venha encher contigo, venha nos fazer transbordar da tua presença, Senhor Deus. Assim nós pedimos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Deus. Em nome de Jesus. E todos que ouviram essa palavra, quem você pensa que é Jesus? E se a sua resposta hoje for o Jesus que salva, eu te convido a vir aqui na frente agora, para nós orarmos por você e você receber o reconhecimento da igreja como nosso irmão em Cristo. Se você tem no seu coração o desejo de crer em Jesus e servir a Jesus, vem aqui na frente e nós estaremos orando por vocês. A resposta que as pessoas deram para a pergunta que Jesus fala, quem é o Filho do Homem, é interessante. Verso 14: e eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Irmãos, todos têm opiniões concretas sobre Jesus. Perguntaram, quem as pessoas dizem que é Jesus? Uns diziam, olha, ele é João Batista. Mas o próprio João Batista já havia dito, olha, eu não sou o Cristo. E quando o Cristo foi identificado, ele disse, olha, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então ele não é João Batista. João Batista seria aquele que abriria o caminho para ele vir. Outras pessoas diziam, não, ele é Elias. Lembremos que Elias, ele não morreu. Elias foi levado por Deus numa carruagem de fogo, porque os judeus, baseados em Malaquias, entendiam que Elias voltaria. Então olharam para Jesus e disseram, não, ele é Elias. Outros ainda disseram, não, ele é Jeremias. Ele não é nem Elias, ele é Jeremias. Alguns entendem que pelo fato de Jeremias ter sido um dos últimos profetas,
Então há na tradição judaica uma crença de que talvez Jeremias voltasse para profetizar. Mas o que é mais interessante é que outras pessoas, com medo de dar uma opinião mais firmada sobre Jesus, disseram: não, ele é qualquer um dos profetas. Observa, haviam muitas respostas sobre quem era Jesus, mas nenhuma delas estava correta. Haviam muitas teorias e muitas teologias sobre quem era Jesus, mas nenhuma delas se concretizava. Porque, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa: o mundo tem muitas concepções de quem é Jesus, mas também nós devemos entender uma coisa: nenhuma das concepções que o mundo tem sobre quem é Jesus é verdadeira. Nenhuma das convicções que o mundo nutre sobre Jesus é a verdade. Nenhuma das convicções que as pessoas aí de fora que amam falar de Jesus como um grande autor moral, como um grande rei de bondade, nenhuma das convicções deles são verdadeiras. Na melhor das hipóteses, são parcialmente verdadeiras, mas meia verdade também é meia mentira. Se os irmãos abrirem a Bíblia em Romanos capítulo 3, verso 11. Romanos capítulo 3, verso 11. A Bíblia diz: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. A Bíblia já estabeleceu, irmãos, que o homem ele é tão depravado em sua natureza que ele não consegue compreender quem é Deus. O ímpio, ele é um tolo. Em Provérbios capítulo 17, verso 28 diz que até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Porque quando o tolo abre a boca, o que sai da sua boca é tolice. É o que Provérbios chama de estultice. Em Provérbios capítulo 12, verso 23 diz: o homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. Irmãos, estultícia é um termo que, numa tradução mais direta, quer dizer estupidez, idiotice. Essa é a tradução mais direta de estultícia. Greg Benson, olhando para esses textos de Provérbios, ele nos fala uma coisa interessante. Ele diz: na perspectiva bíblica, o tolo não é basicamente uma pessoa superficial ou analfabeto, ignorante. Ele pode ser muito educado e sofisticado pelos padrões sociais. No entanto, ele é um tolo porque abandonou a fonte da verdade e sabedoria em Deus para confiar em seus próprios poderes, alegadamente intelectuais e autossuficientes. Na realidade, esse homem autônomo é enfadonho, teimoso, rude, obstinado e estúpido. Ele professa sábio, mas com a abertura da sua boca fica claro que ele é, no sentido bíblico, um tolo. Todas as confissões que aí fora fazem sobre qualquer coisa, e principalmente sobre Jesus, é tolice e não corresponde com a verdade. Mas por outro lado, depois dessa resposta que Jesus tem sobre o que as pessoas lá fora pensavam sobre ele agora abre um contraste e uma segunda pergunta. Ele olha para os discípulos e diz: e vós? E vocês? O que vocês dizem que eu sou? No grego há uma ênfase demarcada no pronome vós, vocês. Quando Jesus olha para os discípulos, ele não tem a intenção de ser suave. Ele olha para eles e diz: olha, e vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? Deus olha para o mundo e pergunta quem eu sou, e o mundo tem muitas respostas sobre Jesus. Mas a questão crucial é quando Deus olha para a sua igreja e diz: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Eu quero perguntar aqui nessa noite, irmãos: há quanto tempo você é cristão? Aqui temos 23 anos de igreja. Há quanto tempo você diz conhecer Jesus? E eu faço uma pergunta na noite de hoje. Para a pergunta que Jesus faz: quem vocês dizem que Jesus é?
há um claro contraste, irmãos, entre a pergunta que Jesus faz e a resposta que os outros que não fazem parte do seu curral de discípulos respondem, e agora para aqueles que são os seus discípulos. E observa que a confissão sobre Jesus é uma resposta das nossas próprias convicções. A nossa própria salvação passa pela nossa confissão. Romanos capítulo 10, verso 10 diz assim, olha: visto que se com o coração crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. As nossas confissões, elas são expressões das nossas convicções. Aquilo que nós confessamos sobre Jesus é uma resposta das expectativas que nós temos no nosso interior sobre Jesus. E eu tenho uma forte preocupação na igreja moderna sobre a confissão dela, sobre quem é Jesus. Uma vez eu fui pregar numa igreja e o obreiro havia me dito que lá um segundo obreiro foi chamado para dar uma palavra. E quando ele foi chamado, ele disse: irmãos, abra a sua Bíblia no livro, na epístola de Judas. E em seguida ele disse: Judas traiu Jesus, mas escreveu um livro bem legal, viu, irmãos? É com base nesse tipo de pensamento, de conhecimento bíblico, que as pessoas querem professar a sua fé em Jesus. Mas no versículo 16 diz: Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, há muitas respostas que dão sobre quem é Jesus, mas somente a igreja de Jesus consegue dar a resposta certa sobre quem é Ele. E Pedro, cheio do Espírito, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele reconheceu e identificou quem Ele era. Observa que para os discípulos era muito difícil maturarem a ideia de quem era Jesus. Por quê? Porque os judeus cultivavam muitas ideias equivocadas sobre o Messias. Para eles, o Messias seria aquele que viria com um governo humano para resgatá-los. Para eles, o Messias era simplesmente um homem. Mas quando Pedro responde que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a primeira confissão que Pedro faz é: tu és o Cristo, o humano, o Deus, o homem encarnado que está entre nós. Nos primeiros séculos da igreja, as primeiras heresias que surgiram no primeiro e segundo século foram heresias para atacar a identidade de Jesus. As primeiras heresias foram heresias contra a cristologia, para tentar dizer que Jesus não era somente Deus, né? Ele era só um homem melhorado. Outras heresias diziam que ele era apenas um Deus, um fantasma. Observa que nos primeiros anos o diabo já levantou vozes para tentar desmitificar, para tentar mentir sobre a identidade de Jesus. Mas Pedro, ele estava firmado numa verdade, e ele disse: olha, primeiro, tu és o Cristo. Segundo lugar, ele disse: tu és o Filho do Deus vivo. Na sua confissão, ele entendeu o Deus homem e o próprio Deus. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Ninguém confessa sobre Jesus se não for tomado pelo Espírito de Deus. Por essa razão, ao verso 17, em que Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Uma outra coisa que devemos entender sobre a confissão que fazemos sobre Jesus é que essa confissão não está baseada naquilo que vemos necessariamente Jesus fazer, mas é uma informação que o próprio Deus comunica no nosso coração. Observa que a essa altura do campeonato, Pedro já havia visto Jesus operar muitos milagres. Pedro já havia visto Jesus andar sobre as águas.
Pedro já havia visto Jesus multiplicar pães. Pedro já havia visto Jesus operar coisas maravilhosas. Mas o texto não fala que Pedro creu naquilo por causa dos milagres que ele viu. Mas o texto fala que Pedro creu porque o Pai revelou no seu coração. É por essa razão, irmãos, que nós nunca vivemos por vista, que nós vivemos por fé. É por essa razão que nós nunca devemos confiar 100% nas nossas sensações. Nós sempre devemos confiar pela fé naquilo que está revelado sobre Deus. As nossas sensações podem nos conduzir ao erro. Aquilo que nós vemos pode nos conduzir ao erro. Por exemplo, em João capítulo 12, verso 28 e 29, a Bíblia diz: o Pai glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que estava e que ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Quem era que tinha dito aquela informação? O próprio Deus. Mas as sensações da multidão conduziram a um outro tipo de raciocínio. Por quê, irmãos? Porque toda a verdade sobre Deus são verdades que Deus comunicou direto ao nosso coração, por meio da sua verdade, da sua palavra. Deus, Ele não revelou a partir das nossas sensações. Foi uma obra do próprio Espírito em nós. É o próprio Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e não com base em qualquer informação sensível, mas sempre a partir da mediação das verdades de Deus. E o verso 18 é interessante. Então ele diz: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto aqui em especial, irmãos, causa uma grande confusão na história da igreja. Talvez seja um dos textos mais polêmicos da história da igreja. Por quê? Porque em especial os católicos romanos pegam esse texto e dizem que, com base nesse texto, de que Jesus afirmou que ele edificaria a sua pedra sobre a rocha, sobre Pedro, então eles entendem que Pedro seria o apóstolo, o vicário de Cristo, o rei sobre o céu e sobre a terra. Então esse apostolado seria passado de geração em geração, que nós chamamos hoje de Papa. Alguns evangélicos, por outro lado, olham para esse texto e dizem o seguinte: que quando Jesus diz assim, olha, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, a palavra Pedro, no entendimento deles, pode significar pequenas pedras, pequena rocha, uma pequena pedra. E quando Jesus disse sobre esta pedra, do grego Petras, edificarei a minha igreja, estava sendo edificado sobre uma grande pedra, fazendo o contraste de Pedro com uma pequena pedra e Jesus como uma grande pedra. Glória a Deus, aleluia. Porém, irmãos, é muito difícil nós encontrarmos nessas palavras uma diferença, porque Pedros e pedras, na verdade, aqui estão a mesma coisa. Jesus realmente estava dizendo: tu és Pedro, e sobre você eu edificarei a minha igreja. O que é que Jesus estava falando? A minha igreja será edificada sobre a instrumentalidade humana. Deus, ele pode salvar todo mundo sem a nossa mediação? Claro que pode, porque ele é todo poderoso, mas aprove na sua soberana vontade Deus, ele salvar a humanidade pela mediação da igreja. Esse texto tem uma forte ênfase eclesiológica. Nós devemos entender, irmãos, quando Jesus fala para Pedro que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, temos que ter um entendimento correto do que é a igreja. Às vezes não temos uma compreensão tão clara do que significa a igreja. Um dos primeiros documentos, chamado Credo Apostólico, confessavam
as bases da crença da igreja. O credo apostólico diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Aí o credo continua: creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja. A Igreja Católica diz, com base nesse credo, que só é possível ser salvo na igreja. Eles estão corretos ou errados? Sim ou não? Estão corretos ou errados? Estão parcialmente corretos. Só há salvação na igreja, irmãos, mas não na igreja institucional, mas na igreja invisível de Jesus. Não tem como haver salvação fora do corpo. A salvação não é um processo individual. Ela em parte é individual, porque Deus comunica individualmente aos nossos corações, mas só será salvo, não seremos salvos individualmente, porque o apóstolo Paulo, quando nos chama de templo, não nos chama de templo como indivíduos, nos chama de templo como comunidade, como igreja. Nós não seremos salvos a parte da igreja, e as portas do inferno, elas não podem prevalecer sobre a igreja. Contudo, embora Pedro seja uma rocha, mas a rocha fundamental não estava alicerçada sobre Pedro, irmãos. A rocha que dá base para a igreja, ela sempre é Jesus. Observa aqui, se os irmãos abrirem a Bíblia, em Daniel capítulo 2, verso 33 a 35. Daniel capítulo 2, verso 33 a 35. A Bíblia diz assim, sobre a visão que Nabucodonosor tinha, e ele pediu para alguém interpretar essa visão. O único que apareceu com capacidade de interpretar a visão de Nabucodonosor foi Daniel. E essa visão dizia o seguinte: e as pernas de ferro dos seus pés, em parte de ferro e em parte de barro, estava vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem o auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram com tragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande no monte e encheu toda a terra. Quando o Daniel teve essa visão, ele explica a Nabucodonosor: a cabeça representa você, o rei da Babilônia, e como o restante da estátua que Daniel estava vendo representava os reinos que viriam. Alguns teólogos entendem que seria o reino grego, o reino medo-persa e o reino romano. Mas essa pedra que seria lançada, ela colocaria um fim sobre esse reino humano e estabeleceria um reino que é eterno e imutável. A igreja, irmãos, ela inaugura junto com Deus o seu reino. Nós estamos aqui como embaixadores desse reino, representando esse reino, apresentando este reino, porque ele é a pedra fundamental. Efésios capítulo 2, verso 20, diz que estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal, a pedra da esquina. Ele é a pedra, irmãos, que fundamenta todos nós. Por pedra fundamental, nós queremos dizer, pedra angular é a pedra posta no início da construção, e pela qual todas as outras pedras, na base da fundação ou na parede, são demarcadas. A pedra angular estabelece o alinhamento, o nivelamento e o prumo.
é o padrão pelo qual tudo mais deve ser construído. A pedra angular é a base para todas as outras pedras. Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 2 e no verso 4 e 5, que nós somos o quê? Pedras espirituais. Todos nós somos fundamentos de Deus. Todos nós estamos estabelecidos, mas o principal fundamento sempre é Jesus. A lógica desse texto é a seguinte: o primeiro padrão e fundamento sempre é Cristo. O segundo fundamento sempre é os apóstolos. E depois dos apóstolos, o fundamento sempre é a igreja. Porque a igreja é a luz do mundo. Nós, irmãos, estamos representando esse reino com o que nós temos. Mas a pergunta que eu faço aos irmãos é: como é que nós temos representado Jesus? Paulo disse: sedes meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. E a questão é: será se nós temos imitado Cristo? Será se a palavra do crente hoje vale a mesma coisa que valia um tempo atrás? Meu pai não é crente, mas ele diz tristemente que a pior coisa que ele faz sempre é negociar com crente, por causa às vezes do mau exemplo que alguns crentes dão. Mas nós não somos chamados para dar maus exemplos, porque nós estamos fundamentados sobre uma pedra angular, que é o nosso padrão de ser, de pensar e de viver. A igreja está fundamentada sobre Cristo. Verso 19: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. A igreja foi dada um poder, as chaves do reino de Deus, a chave da admissão e a chave da exclusão. A chave para admitir as pessoas é a chave porque a instrumentalidade que Deus tem para anunciar o Evangelho é a igreja. É a igreja que, no afã de pregar o Evangelho, as pessoas são salvas. É o Espírito que convence, mas convence pela mediação da palavra que é pregada por quem? Pela igreja. Paulo fala em Romanos 10: como ouvirão se não há quem pregue? Nós somos os responsáveis por ir anunciar, e o Espírito faz o restante da obra. Ele salva, ele cura, ele batiza, ele transforma, ele renova, ele cura. Mas somos nós os responsáveis por ir. Nós somos os responsáveis por anunciar, porque nós temos a chave do reino e admite. Mas o texto não termina aí, irmãos. E aqui é uma coisa um pouco que todos nós às vezes deixamos de lado. O texto também fala que nós temos a chave do reino para excluir, para fechar. Todos nós admitimos o que a Bíblia diz sobre a questão da disciplina na igreja. Às vezes nem todos nós estamos preparados para assumir uma visão pura de igreja. A disciplina faz parte de uma teologia distintamente bíblica sobre a igreja. É o instrumento que Deus usa para manter a igreja pura. Mateus capítulo 18 demonstra como é o parâmetro para nós exercermos a disciplina na igreja. O primeiro parâmetro para exercermos a disciplina na igreja é ao observarmos o pecado de um irmão. A Bíblia fala: vai até ele, sem fazer estardalhaço nenhum, repreende-o. Se ele se arrepender, ganhastes um irmão. É o primeiro parâmetro da disciplina da igreja. Ela é individual, não precisa divulgar para ninguém, não precisa fazer estardalhaço, vai lá e repreende. O segundo parâmetro da disciplina da igreja, Jesus fala em Mateus capítulo 18, é: se ele tornar a pecar, você vai convidar alguns irmãos que são mais maduros da fé, especialmente os pastores, né, os obreiros, e vai lá e repreende aquele irmão. Se ele se arrepender, ganhaste um irmão. Se ele não se arrepender, você passa para o terceiro estágio da disciplina. Apresenta-o a toda a igreja. Em Timóteo, o apóstolo Paulo fala que isso é para a correção da igreja. É para que a igreja aprenda a temer a Deus. O constrangimento, irmãos, é apenas para o mundo e para a psicologia moderna uma tática atrasada, mas para a Escritura é manutenção da pureza da igreja. E quando essa pessoa permanece no pecado, a Bíblia fala: considera-o como publicano e pecador. As chaves do reino
são tanto para admitir quanto para excluir. Deus nos deu poder, irmãos, sobre esse mundo. E nós devemos entender uma coisa: Deus, ele é poderoso e ele sempre vai vencer. O Pai sempre vencerá. O Filho, no seu ato da cruz do Calvário, já venceu por nós. E o Espírito continua a atuar na igreja, mas nós temos que acreditar no Pai, no Filho, no Espírito e também na Santa Igreja, porque a igreja, ela será vitoriosa. Em Cantares de Salomão, quando ele olha para a igreja, quando o noivo olha para a sua noiva, no capítulo 6, e lá pelo verso 10 ele diz: quem é esta que vem como a alva do dia, brilhante como o sol e mais formidável do que um exército com bandeiras? A igreja, irmãos de Cristo, ela vencerá. Eu não sei quais são as tribulações, e de fato as tribulações vêm após nós. Eu não sei quais serão, quantas serão, de que forma serão, mas uma coisa eu sei: a igreja triunfará. São 23 anos, serão 24 se Cristo não voltar, serão 25 se Cristo não voltar, serão 26 se Cristo não voltar, serão 27 se Cristo não voltar, porque uma coisa é certa: Cristo, ele vai tornar certa a vitória da igreja. Fique em pé, por gentileza. Para a pergunta que Jesus faz: quem dizem que eu sou? Quais são as respostas que nós temos dado sobre quem é Jesus? E dependendo da resposta que damos sobre quem é Jesus, há uma resposta de Jesus sobre que tipo de igreja nós devemos ser. Que nós possamos ser essa igreja adornada, pura, santa, que é a luz do mundo, que tem por padrão a rocha, a pedra angular, mas que também é uma pedra espiritual, que edifica, que admite e, se necessário, até exclui. Que Deus nos dê sabedoria para viver, que já vivemos 23 anos e viver mais anos até Jesus voltar. Amém? Soberano Deus, queremos te agradecer pela tua verdade, Pai. Algumas vezes a tua palavra, Senhor, se apresenta a nós como um bálsamo que nos sara, que nos cura e que nos consola. Outras vezes a tua palavra se apresenta a nós, Senhor Deus, como espada que nos fere. Outras vezes, Pai amado, como um martelo que esmiuça a penha. Mas uma coisa é certa, Senhor Deus: a tua palavra sempre, Pai, sempre produz o efeito para o qual ela foi designada. E que na noite de hoje a tua palavra purifique, a tua palavra liberte, a tua palavra salve, a tua palavra cure. Que as enfermidades aqui sejam curadas, Senhor Deus. Que essa pandemia não venha amedrontar a tua igreja. Que a tua igreja saia daqui triunfante, que saia daqui marchando, que saia daqui louvando, que saia daqui glorificando o teu nome, Pai. Que a tua igreja, que é adornada, que é santa, que é perfeita, que é o padrão da verdade, que é a luz do mundo, possa na noite de hoje, Senhor Deus, ser mais movida, mais tocada pelo teu nome, Pai, pelo teu poder. Que teu Espírito Santo, Deus amado, venha batizar contigo, venha encher contigo, venha nos fazer transbordar da tua presença, Senhor Deus. Assim nós pedimos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Deus. Em nome de Jesus. E todos que ouviram essa palavra, quem você pensa que é Jesus? E se a sua resposta hoje for Jesus que salva, eu te convido a vir aqui na frente agora, para nós orarmos por você e você receber o reconhecimento da igreja como nosso irmão em Cristo. Se você tem no seu coração o desejo de crer em Jesus e servir a Jesus, vem aqui na frente que nós estaremos orando por você. Igreja, mas desses 23 anos, queridos irmãos, 12 anos, uma família foi chamada por Deus para nos pastorear. E desses 12 anos, eu tenho 5 anos aqui, posso testemunhar do trabalho deles. E
o histórico hoje foi diferente, porque nós precisávamos saber os detalhes. E eu gostaria de deixar 2 versículos ao pastor Aladir, à pastora Amélia, ao Abner, a Eula, o Léo, a família pastoral. E a palavra de Deus já nos dá essa orientação de honrá-los. Hebreus, capítulo de número 13, versículo 7 e versículo 17 diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos pregaram a palavra de Deus, Família Pastoral é TIM. 12 anos de ministério no Templo da Bênção. Com vocês, a missão com adolescentes no jogo do contraditório. Fase de aprendizado. Pastor, um eterno aprendiz. Embate. Pastor, Nos remete ao louvor, à música. E na nossa igreja não falta música. Nosso pastor é um grande incentivador e entusiasta da música, formando não só músicos, e sim adoradores de Deus na sua casa, mostrando que na igreja a música é uma parte essencial na adoração a Deus. Missão com música. O Salmo 23, versículo 5 diz: unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Era costume, na antiga cultura oriental, ungir os convidados para um banquete com óleo aromático. A vontade do nosso Deus é preparar a sua igreja para este banquete. Para isto, tem convocado homens e mulheres que têm se preparado para este grande momento. Convocados pelo nosso pastor, utilizam sua fé e coragem para ombrear esta obra com muita disposição e compromisso, com a esperança de um dia participar deste momento solene no céu. Missão com homens, missão com mulheres. Pode permanecer em pé, músicos. No versículo 6, a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. A misericórdia de Deus descreve seu amor leal. Um amor baseado no respeito e na dignidade aos nossos idosos. Vida longa é a vontade de Deus. Esta tem sido uma área que o nosso pastor Aladir e a pastora Amélia têm atuado de forma surpreendente. Sempre encontramos os idosos dizendo de forma vibrante: a melhor idade está com toda a força. Porque sempre há um incentivo para que nossos idosos tenham uma participação importante no corpo de Cristo, sempre presentes nos cultos, orando e louvando a Deus com muita alegria. Missão com idosos com toda a força, fique de pé aí. Cadê a missão com idosos? Glória a Deus. Olha aí. O salmista diz no versículo 6: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Este é o desejo de todo pastor. Pastor celestial quer que suas ovelhas encontrem o aprisco e permaneçam em segurança. Assim como o Pai Celestial, nosso pastor tem um cuidado de conduzir as ovelhas ao aprisco através das células missionárias e do ensino da palavra de Deus. Estes dois pilares, o ide de Jesus na busca dos perdidos e a permanência deles em sua casa, ocorre através do estudo da palavra de Deus, e isso é o que move a vida da igreja. Todos aqueles que fazem parte de um núcleo missionário, fiquem em pé, por favor. Todos os núcleos missionários. Nossos agradecimentos ao pastor Aladir e sua digníssima família pelo seu incansável trabalho nesta igreja, sempre agregando todas as faixas etárias em prol do reino de Deus. Por isso dizemos: 1, 2, 3. Tempo da bênção, 23 anos, meus filhos e meus netos terão a mesma
que preparados os depósitos da casa do Senhor, uma vez preparados, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos, as coisas consagradas. Disto era o intendente, o administrador, o levita, Simei, seu irmão segundo. A palavra aqui é que vai sobrar. E cada missão plantou uma semente. Eu vou pedir que o Senhor, a pastora Amélia, vamos pegar essa cesta aqui, vamos lá. Se alguém puder tocar aí um fundo musical, enquanto eles vão colher, eu peço a paciência dos irmãos, porque é a primeira semente do novo tempo. O pastor vai pegar a semente, vai trazer para o altar e nós vamos orar, crendo. Amados, nós estamos também, né, com as mulheres, na missão de mulheres, escola dominical, domingo pela manhã de 9 às 10, núcleo missionário às quintas-feiras, né, e o culto à noite de 6 às 8 aí, todos os domingos na parte da noite, tá? Então você é o nosso convidado especial para estar aqui conosco. Eu não sei se a mãe da Eduarda veio hoje. A mãe da Eduarda veio? Só da Dilene, né? Ela não veio. E também eu quero agradecer ao pastor Dilson Neto, amigo nosso, né? É novo, mas também é pastor, já é casado e pai de filho, viu? E nesta noite eu queria ofertar para o filho dele, que está mamando ali, tá dormindo, né? Esta Bíblia aqui, essa linda Bíblia, eu quero ofertar. Eu vou dar uma dura missão para o Dilson, né? Ensinar para o filho dele a Bíblia ilustrada. Quantos meses ele tem? Ele tem 1 mês e meio, né? Está enorme ali na mão. Então está aqui essa linda Bíblia. A gente vai deixar ele ali com a mãe dele, ele está num sono profundo ali, né? Já foi até arrebatado, já está até o terceiro céu, de tanto dormir ali, né, no colo da sua mãe. Então ele está recebendo aqui como participação deste culto, viu? Um dia você vai mostrar para ele, vai mostrar a data, que vai ser uma data memorável, né? O primeiro culto dele hoje, olha só. Primeiro culto dele, tá? Então receba esta Bíblia aqui, em nome aqui do templo da bênção, né? Obrigado, Deus abençoe, tá? Talvez você diga assim, mas pastor, cadê o bolo, né? Eu também gosto de comer bolo, eu adoro comer bolo. Com Guaraná é maravilha, né? Eu até olhei a mesa e digo, mas vamos trazer um bolo, né? 23 anos e tal, mas não foi bolo. Foi pegadinha, né? Mas olha só, tem os frutos aqui, ó. Tem os frutos. Para que é esse fruto? Para o novo tempo. Esse fruto aqui é a nova semente do novo tempo que vai surgir aqui. Isso que você está vendo aqui foi feito em 34 dias. É lógico que não estava forrado, né? Mas estava coberto, estava com as paredes em 34 dias. Eu não sei, na verdade, em quanto tempo Deus vai nos dar esse novo tempo aí. Eu não sei precisar para vocês, mas se for da vontade de Deus, se estiver no coração de Deus, nós queremos já começar esta obra, né? Prepara o seu glória a Deus aí para janeiro de 2021, tá? O projeto já está sendo preparado e brevemente o projeto vai estar sendo exposto aqui pelo nosso engenheiro aqui, vai mostrar tudo para vocês aí, que a glória da segunda casa ela será o quê? Maior do que a primeira, né? E o pastor já profetizou aqui que vai sobrar. Vai ter uma hora que vai chegar tanta oferta, o pastor vai dizer, isso é profético, viu? Isso é profético. Você sabe que você é o maior acionista do Banco dos Céus. É você, é o maior acionista do Banco dos Céus. E a hora que o pastor vai dizer, olha, não precisa mais, que já chegou, já está tudo feito. Eu creio.
Eu creio na provisão de Deus. Eu creio que Deus vai transformar essa pandemia, como já começou a transformar essa pandemia, em bênçãos, né, para as nossas vidas. Vai abrir porta, né? Aquela causa que está parada na justiça, você vai receber essa causa e você vai lembrar: olha, um dia o pastor falou, vou dar um dízimo lá nesta obra, né? Eu vou ofertar lá nesta obra. Tá bom, queridos? Então eu gostaria, isso, vamos orar por todas as sementes, mas eu queria cantar o último louvor nesta noite. A gente pode cantar o último louvor nesta noite? Então vamos cantar o último louvor. Então vamos ficar em pé, né? Vamos cantar o último louvor. Em seguida nós vamos orar por todas essas sementes aí. Olha, teve uma semente pesada. Pegou na minha mão, a mão fez assim. Uma semente pesada, viu, Jesus? Glória a Deus, né? E aí eu peguei a última semente e disse: Senhor, essa aqui é a oferta da viúva. Essa daqui é a oferta da viúva. Você crê que Deus vai multiplicar essa semente? Cadê ela? Cadê? Cadê aqui? Aleluia. Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei.
Eu quero também, antes de nós orarmos, apresentar. Nós temos um engenheiro que está aqui nesta noite, né? É o seu Jacivaldo. Faz assim. Já foi dado o pontapé inicial, né? E nós não podemos recuar. E ele veio bem acompanhado com a sua digníssima esposa, né? Então a semente está aqui, o engenheiro está aqui. Talvez você diga: o que está faltando, pastor? Faltando a alvará da obra, né? Colocar ali, colocar o tapume e começar esta obra. Eu creio, queridos, que o seu Jacivaldo ele vai se surpreender realizando esta obra. Eu creio. Ele já começou a rascunhar. Mas eu creio que tudo que Deus colocar no coração dele, que ele colocar ali, eu creio que ele vai ver essa obra e ele vai se alegrar. Porque é muito bom quando você vê a obra e a obra está bonita, você fica feliz. Você crê? Glória a Deus por isso, né? Eu gostaria que todos os pastores viessem aqui. Pastor Zinaldo, pastor Genival, pastor Aziel. Queria chamar o irmão Neemias também. A gente considera ele como um pastor nosso também aqui. Emérito. Não deixa que haja nenhum empecilho, Senhor. Senhor, mas que tudo seja feito aqui, Senhor, para a glória do teu santo nome, Pai. Senhor, obrigado, Senhor, pela família que tu nos deste, Senhor. Obrigado pela igreja, Senhor, que tu confiastes a nós, Pai. Senhor amado, agora quando nós retornaremos para os nossos lares, nos leva em paz, nos leva em segurança, Senhor, e nos guarda, Senhor, de todo mal, Senhor. Nos dá uma semana de bênçãos, Senhor, uma semana de grandes projetos, de grandes realizações, Pai. No nome de Jesus Cristo, Senhor, nós suplicamos e te pedimos, não somente agora, mas para todos sempre. Você pode dizer amém? Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do glorioso Espírito Santo de Deus seja com todos. Você pode dizer amém? Amém. Aquele que habita do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor,